chicos, que tal? Estamos de volta aqui no canal hoje com a diquinha de espanhol para os amantes dessa língua. Então, se você quer aprender espanhol de uma forma prática e dinâmica, você está no canal certo. Não esquece de nos ajudar, tá? Compartilhando este vídeo com outros amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e explode aquele joinha para que o YouTube passe esses vídeos para outras pessoas aprender inglês e espanhol assim como você. A nossa dica de hoje será de espanhol e nós vamos para um assunto básico, mas que é muito importante. Vamos aprender dois verbos irregulares no presente, que eles são muito essenciais para vocês que vão fazer provas, para vocês que estão aprendendo espanhol. Então fica com a gente até o fim do vídeo, porque prometo que você vai aprender muito. Vamos começar? Hoje nós vamos aprender os dois verbos e vamos fazer em etapas. Vou primeiro ensinar o verbo ser e logo após iremos ensinar o verbo estar. O verbo ser e o verbo estar, eles são dois verbos irregulares que eles merecem muita atenção. Existem muitos verbos que apresentam uma conjugação irregular no presente, mas os verbos ser e o verbo estar, eles são muito usados, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na sua conjugação. Por quê? A gente só fala bem espanhol e só escreve bem em espanhol ou em qualquer outra língua se a gente conjugar corretamente os verbos. E os verbos, eles são palavras que a gente usa praticamente todos os dias. Por isso que é importante que a gente saiba conjugar corretamente os verbos na língua corretamente certa. Hoje nós vamos para o verbo ser e o verbo estar, que eu considero um dos verbos mais importantes da língua espanhola. Eles são irregulares e nós vamos aprender a conjugar eles no presente. Primeiro nós vamos saber para que serve o verbo ser. Depois nós vamos dizer todo o verbo ser conjugado e depois nós iremos fazer algumas frases, tá bom? Então o verbo ser, ele é um verbo de existência e de definição. E como tal, ele expressa as características essenciais de uma pessoa ou de uma coisa. Então nós vamos usar o verbo ser para identificar pessoas ou coisas. Por exemplo, esse es mi primo, essa es mi casa, esta es mi madre, ok? Também nós vamos usar o verbo ser para indicar profissão, nacionalidade ou ideologia. Por exemplo, soy cubana, soy chilena, soy maestra de espanhol. Percebam? Também vamos usar o verbo ser para indicar relacionamento ou parentesco. Por exemplo, essa es mi hermana, esse es mi padre. Também vamos usar o verbo ser para expressar qualidade ou características físicas. Por exemplo, soy guapa, soy alta, soy baja. E também vamos usar o verbo ser para indicar tempo, quantidade, hora e preço. Por exemplo, son las 3 de la tarde, son las 5 de la mañana. Então percebam como eu vou usar o verbo ser, né? Praticamente em muitas coisas. Por isso que é importante que você saiba conjugar para que você fale espanhol corretamente e para que você escreva também corretamente. Vamos para a conjugação do verbo ser, que ficará yo soy, que corresponde a eu sou, tu eres, tu és, ele és, ele é, ela é, usted es, você é, nosotros somos, nós somos, vosotros sois, eles são, vocês são, me desculpe, ellos son, eles são, ellas son, elas são, ustedes son, vocês são. Agora nós vamos fazer algumas frases usando o verbo ser, que ficará yo soy Valesca, tu eres guapo, ele es rico, ella es rubia, usted es cantante. Nosotros somos estudiantes, vosotros sois ricos, ellos, ellas, ustedes son cantantes.
Percebam a importância, né, de se conhecer esse verbo. Com ele eu posso fazer frases, eu posso usar o verbo ser para muitas coisas, como a gente fez uma lista aqui. Agora se prepara que nós vamos para o verbo estar. O verbo estar também é um verbo muito usado na língua espanhola e ele é um verbo que denota a situação e estado. E como tal, ele indica posição no espaço e no tempo. Vamos ver para que a gente usa o verbo estar. Nós usamos o verbo estar para localização. Por exemplo, estou em casa, estamos em Espanha, estou na casa de minha vecina. Usamos também o verbo estar para indicar estados físicos e de humores temporários. Por exemplo, estou cansada, estou com hambre, estás guapa. Também usamos o verbo estar para referir-se a situações temporárias. Por exemplo, el carro está roto, el coche está sucio. Também usamos o verbo estar para indicar uma finalidade. Por exemplo, estou aqui por el pastel, né? Estou aqui por causa do pastel, por causa do bolo. Me desculpe. Estamos também usando o verbo estar para perguntar ou responder o preço. Exemplo, a quanto está esta pera? A quanto está esta manzana? Para perguntar o preço, né? Então, está €1, a pessoa pode responder. E também usamos o verbo estar para indicar dia, mês, estação ou ano. Por exemplo, hoy estamos a 25 de julio, estamos a viernes. Então, para dizer dia, mês, usamos o verbo estar. Percebam a importância, né, de se conhecer este verbo. Agora nós vamos para a sua conjugação, que vai ficar: yo estoy, eu estou. Tu estás, tu estás. Ele, ela, você está. Ele, ela, você está. Nosotros estamos, nós estamos. Vosotros estás, vos estás. Ellos, elas, ustedes estão. Eles, elas, vocês estão. Percebam como é fácil conjugar esse verbo, mas que muitas pessoas ainda se enrolam. Então a diquinha de espanhol de hoje é que você estude os verbos para que você saiba falar e escrever corretamente essa língua que é tão importante nos nossos dias. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, tá bom? E compartilha com outros amigos. Me gusta de estar aqui com ustedes. Besitos, besitos y hasta la vista.